Bom, gente, voltando então, acerca do jejum, só para a gente encerrar o assunto, a resposta real à pergunta que foi feita, né, acerca do jejum, a gente tem lá em Zacarias, capítulo 8, verso 18, a gente tem a resposta, né, a resposta à questão do jejum. A palavra do Senhor dos Exércitos me foi dirigida nos seguintes termos. Então, o assunto, né, o tema acerca do jejum ainda continuou rendendo história. E no capítulo 8 ainda volta essa história. O jejum do quarto mês, o Senhor Deus falando através de Zacarias. O jejum do quarto mês, o jejum do quinto, o jejum do sétimo e o jejum do décimo serão para a casa de Judá alegria, contentamento e felizes dias de festa. Mas amai a fidelidade e a paz. Então, quer dizer, Deus ele deu aqui uma promessa, né? E incluiu aqui também o jejum do quarto e do décimo mês, né? Que não estavam lá na pergunta original, né? Na pergunta original era o jejum do quinto e do sétimo, né? Agora a gente vê que foi incluído o jejum do quarto e do décimo. Então, por quê? Porque esses jejuns aí, do quarto e do décimo, eles comemoravam quando, aliás, eles se lembravam, né, porque não tinha motivo para comemorar, eles se lembravam quando as brechas do muro de Jerusalém foram quebradas, foram abertas, né, que aí começou a invasão babilônica. Então, na verdade, haviam quatro períodos, né? Quatro períodos que eles jejuavam. No quinto mês, no sétimo mês, depois também no quarto e no décimo mês, que eles jejuavam para se lembrar. E aí o Senhor ele dá uma resposta aqui, dá uma resposta, uma promessa, né? Dizendo que eles vão jejuar, mas desta vez para se alegrar, não para relembrar de coisas tristes do passado. Mas o jejum será um motivo de festa, não um motivo de tristeza. Então a gente vê como Deus ele se importa, né, com a nossa condição. Ele quer que a gente se alegre em todo o tempo. Né? Deus ele não se agrada em ver a gente triste, né, porque o jejum causa tristeza. Né? Quem gosta de passar fome? Quem gosta de passar privação? Ninguém. Né? E Deus também ele não se alegra com esse tipo de coisa. A gente vê que Deus ele quer que a gente se alegre em todo momento, mas tem uma condição. Tem uma condição que a gente viu aí no final do capítulo 8, verso 18, verso 19, no final do verso 19. Mas amai a fidelidade, né? Sejam fiéis e a paz. E aí o jejum de vocês vai ser aceito. Então a gente encerra agora sobre o assunto jejum, né, no capítulo 8. Agora a gente vai falar sobre outro tema, que ainda é no capítulo 8, sobre as perspectivas da salvação messiânica. Né? Para encerrar o capítulo 8, depois do jejum, novamente Deus ele fala sobre o Messias no livro de Zacarias. Novamente ele revela acerca do Messias. É um tema que aparece muito nesse livro. Né? E no versículo 20 do capítulo 8, olha o que o Senhor diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, virão novamente povos e habitantes de cidades grandes, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos aplacar a face do Senhor e procurar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Então quer dizer, vai chegar um tempo, né, vai chegar um período em que as pessoas vão querer buscar a Deus. A sede de Deus vai ser tamanha, né, que antes de as pessoas serem convidadas, elas já vão estar dispostas a ir à presença do Senhor. Né? Provavelmente isso está se referindo ao milênio, né? quando se consumar o governo de Cristo, né? Quando se consumar o governo de Deus. E virão muitos povos e nações poderosas,
procurar o Senhor dos exércitos, onde? Em Jerusalém, e aplacar a face do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão um judeu pelas vestes, dizendo: nós iremos contigo, porque ouvimos que Deus está convosco. Então, parece que vai chegar um tempo em que a presença de Deus vai ser tão forte no meio do seu povo, no meio dos judeus, e o termo judeu, né, esse termo judeu, é um termo que aparece pós-cativeiro, né, quando eles assumem essa identidade judaica, né, esse termo judeu, ele aparece pós-cativeiro. E a promessa é que Deus se fará tão presente no meio desse povo que vai atrair a atenção de outras pessoas. Né? Que diz que vai agarrar pelas vestes do judeu, dizendo: eu também quero ir conhecer o seu Deus. Então nós temos que ser assim também. Né? Isso é uma lição para nós também. As pessoas elas têm que ser atraídas pela presença de Deus na nossa vida. Né? As pessoas elas devem sentir isso, devem perceber que tem algo diferente na nossa vida. Né? A presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, né? É atrair essas pessoas. Mesmo que hoje as pessoas não estejam, né, muito indiferentes para as coisas de Deus, a gente vê que hoje as pessoas não querem saber muito de Deus, né? Mas vai chegar um tempo em que a sede de Deus vai ser tamanha que as pessoas vão atrás dos servos de Deus para conhecê-lo. Né, que nós possamos ser essas pessoas, né, que o Senhor possa nos usar como essas pessoas que atraem outras almas para a presença de Deus e não afugenta. Encerrou o capítulo 8, né, e agora a gente vai entrar então no capítulo 9, que é a segunda parte, né, do livro de Zacarias. O livro de Zacarias tem essas duas partes, né? A segunda parte aí já começa como se fosse um salmo, né? Como se fosse um cântico, né? Em Zacarias. Zacarias ele profere aqui um cântico. E eu vou ler, eu fiz um resuminho aqui para vocês, para ficar mais fácil. Fala sobre a nova terra, né? A nova terra. Do capítulo 9, do verso 1 ao verso 8, eu vou dar uma resumida porque tem bastante coisa aqui, fala da intervenção do Senhor em todas as nações em redor a Israel, que devido à situação de idolatria e abominações, serão visitadas por Deus. A terra prometida compreenderá além do território de Israel. Então, a gente vê que a promessa inicial nesse texto aqui é que as fronteiras de Israel, elas vão ser alargadas, né? Elas vão ser alargadas. Israel que foi invadido pela Síria, que foi invadido pela Babilônia, que perdeu a sua identidade, né? Que chegou à beira da extinção, da destruição total. A gente vê agora nesse capítulo 9 que Deus ele tem contas a acertar com as nações que se alegraram com a destruição de Jerusalém. Deus tem contas a acertar com essas nações. E a gente vê aqui, fala sobre terra de Adraque, terra de Damasco, fala sobre Emate, fala sobre Tiro, Sidônia, né? São nações que se alegraram com a queda de Judá, com a queda de Jerusalém. E Deus ele faz promessas. Eis que o Senhor, verso 4 do capítulo 9, eis que o Senhor se apoderará dela, precipitará no mar a sua força, falando sobre Tiro, né, cidade de Tiro, e ela será devorada pelo fogo. Ascalon, né, a terra dos filisteus aí, verá e terá medo, também Gaza, que se contorcerá de dor, e Acaron verá a sua esperança confundida, ou seja, são nações que apertaram Israel, né, que apertaram Judá
no momento que eles estavam passando por dificuldade. Verso 9, do capítulo 9, a gente tem a promessa sobre o Messias. A promessa da vinda do Messias, novamente a promessa do Messias para Jerusalém, a justiça de Deus. O Messias ele é a justiça de Deus. Isso talvez deu aos judeus a esperança da volta do reinado de Davi e a época do reino unido, né, quando o reino estava unido. Então, capítulo 9, verso 9, quando Deus dá essa promessa acerca do Messias, os judeus eles estavam aguardando que ele fosse aparecer a qualquer momento, que ele seria um novo Davi, né, que iria chegar lá, ia destruir todos os inimigos, ia colocar novamente Judá em destaque, ia unificar de novo Israel e Judá. Então, os judeus eles estavam esperando isso para aquele tempo, para o tempo de Zacarias, quando eles receberam essa promessa, né? Mas, na verdade, Deus estava falando de algo que ia acontecer num futuro bem distante, né? Mais ou menos uns 450 anos ainda faltava para Jesus nascer, né? E os judeus eles queriam um novo Davi, um general que viesse, destruísse os inimigos e desse novamente a posse da terra a Israel e alargasse as fronteiras, né? Assim como Davi fez também. Mas não era bem assim. Mas será um rei diferente, recusando os ornamentos. Olha só, esse rei, né, esse Messias que os judeus estavam esperando, ele ia ser diferente, porque todos os reis que vieram antes, né, eram reis que gostavam, né, de morar em palácios, que gostavam de pompa, né, de coisas de luxo, né? A gente vê o rei Acabe, os outros reis que vieram passar, gostavam de ouro, gostavam de prata, né? Mas todos esses reis, eles falharam. Por quê? Porque eles se tornaram arrogantes, se tornaram soberbos, né? Mesmo os reis que eram servos de Deus, como Josafá, como Josias, né? Como reis que agradaram a Deus, mesmo esses reis, Ezequias, né, eles tiveram momentos de fraqueza. Tiveram momentos que eles foram orgulhosos, que eles foram soberbos. Por exemplo, o rei Ezequias, quando recebe aquela comitiva da Babilônia, o que o rei Ezequias faz? Ele começa a mostrar o palácio, começa a mostrar o ouro, né, se gabando daquilo ali. Então, quer dizer, todos esses reis, eles falharam no mesmo ponto, não tiveram humildade, por isso não conservaram a sua coroa, porque não tiveram humildade. Mas aí o verso 9 fala sobre um rei que virá futuramente, e esse rei, ele vai ser humilde, né? Ele vai ser humilde. É como a gente pode conferir aqui, o jumentinho, né, que é o texto que a gente conhece bem, né, que a gente conhece bem de Zacarias, que fala muito sobre isso, sobre a humildade, que está lá, vamos ver, o verso 9, do capítulo 9. Exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem. É um texto bem conhecido, né, que depois foi repetido por Mateus, lá no Evangelho de Mateus. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo, olha só o detalhe, ele é justo. Os outros reis não eram muito justos. E vitorioso, humilde, olha só o detalhe, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Então quer dizer, Jesus, né, no caso aqui, o Messias, né, porque ainda não havia sido revelado quem era, ele seria um rei, mas seria um rei humilde. Zacarias estava dando uma lição para aquele povo. Todos esses reis que reinaram antes, eles foram rejeitados por Deus, porque não eram humildes, eram soberbos, por isso não conservaram a sua coroa. Mas este rei que virá, que vocês estão esperando, ele vai ser diferente, ele vai ser um rei humilde, né? Ele não vai dar importância para a pompa,
ele não vai dar importância para ouro, para castelo, não vai dar importância para essas coisas. Pelo contrário, né, ele vai ser humilde. E aí, continuando, ele eliminará os carros de Efraim, ou seja, por que ele usa esse termo? Ele eliminará os carros de Efraim, esse rei. Efraim representa a tribo do norte. Né? Quando fala Efraim, está se referindo às 10 tribos do norte, né? Que já havia se separado de Judá. Quando fala de carros, está falando sobre guerra. Então, quer dizer, esse rei ele vai cessar a divisão, né? Ele vai unificar novamente Israel com Judá, né? E vai também cessar as guerras que haviam entre esses dois povos, né? A tribo do norte e a tribo do sul. Aí fala em união, fala em reconciliação. Então esse rei ele vai reconciliar e ele vai unificar novamente. Interessante também que fala que ele virá montado num jumentinho. Quem montava em jumentos, né, no Velho Testamento, principalmente lá no livro de Juízes, né, lá no começo da monarquia, eram aqueles juízes, né? Não eram cavalos, eram jumentos, né, que eles montavam. Um jumento era um animal que geralmente quem montava era uma pessoa ilustre, né? Era uma pessoa ilustre. A gente pode verificar isso, depois vocês dão uma pesquisada aí. Gênesis 49:11 fala sobre isso. Juízes 5:10 fala sobre isso. Juízes 10:4, 12:14, 1 Reis 1:38, 1 Reis 1:5, Mateus 11:29 é o cumprimento da profecia. Vamos dar uma olhada? Está pertinho de Zacarias, né? Porque Zacarias é um dos últimos livros. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então está pertinho, né? Essa palavra, essa promessa da vinda deste rei, ela se cumpre. Ela se cumpre 450 anos depois, né? E como que se cumpre? Está escrito lá em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, verso 29. Capítulo 11, verso 29. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aqui está falando sobre a humildade de Jesus, né? Ele dizendo que ele é o rei humilde. Ele mesmo dizendo que é humilde de coração. Mas o texto que fala sobre a profecia, né, está em Mateus 21:5. Mateus 21:5. Vamos ver o que fala lá em Mateus 21:5. É o mesmo texto que a gente leu em Zacarias. Está se cumprindo aqui com Jesus. Dize a filha de Sião, eis que o teu rei vem. Modesto, né, aqui já traz a palavra modesto, que é humilde também, e montado em uma jumenta, em um jumentinho, filho de um animal de carga, porque o jumento é um animal de carga, né? Então, Jesus ele fez questão, ele cumpriu essa profecia, né, por ele ser o Messias, como a gente disse, mostrando que é diferente dos outros reis. Verso 11 também, interessante, do capítulo 9, voltando para Zacarias, verso 11 do capítulo 9, o restabelecimento de Israel. Quanto a ti, pelo sangue de tua aliança, libertarei os teus cativos da cisterna onde não há água. O sangue da tua aliança, o sangue da aliança, né? No caso aqui, a aliança é a aliança do Velho Testamento ainda, né? Porque o sangue da aliança de Cristo, a nova aliança, o Novo Testamento, né? Ainda
não havia se cumprido, não havia chegado. Ainda estava no sangue da aliança de Moisés, dos animais. Né? Libertarei os cativos da cisterna onde não há água. Cisterna aonde não há água é a Babilônia. Né? Essa água não é uma água física, é uma água espiritual. Né? Jesus ele falou sobre isso também, que aquele que crê em mim jamais terá sede. Pelo contrário, terá uma fonte que vai jorrar dentro dele para a vida eterna. Jesus não estava falando acerca de água, né? Estava falando acerca do Espírito Santo, né? De coisas espirituais. A mesma coisa Deus faz a promessa aqui para o povo através de Zacarias. Libertarei os cativos da cisterna onde não há água, ou seja, onde não há palavra de Deus, aonde não há o Espírito Santo, aonde não há a lei de Deus, o conhecimento de Deus. Voltai para a fortaleza, cativos da esperança. Hoje mesmo eu declaro, eu te restituirei o dobro. Então, quer dizer, o castigo, né? O castigo que havia caído sobre Judá, Deus ia restituir a bênção em dobro. Olha como as promessas de Deus são maravilhosas, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção também, verso 13. Verso 13 do capítulo 9, fala sobre filhos de Javã. Não é o cantor de Javã. Fala filhos de Javã. Javã era a Grécia, né? É a Grécia atual. Interessante que no versículo 13, a Grécia nem sequer ainda era uma potência. Quem era a potência nessa época aqui era quem? Era a Medo-Pérsia, né? Era a Pérsia, os medos e os persas. A Grécia viria depois. Então Zacarias já estava dizendo aqui, ó, suscitarei os teus filhos Sião contra os filhos de Javã, ou filhos da Grécia. Então quer dizer, os gregos eles viriam para afrontar Israel no futuro, iriam para afrontar Judá no futuro, né? Houveram várias batalhas, inclusive com os macabeus, na época dos macabeus, por volta de 150 a.C., ou seja, 300 anos depois que Zacarias escreveu isso aqui, né, se cumpre, né? Ou melhor, ele escreveu 300 anos antes, mas depois se cumpre com os macabeus. Né? Os macabeus eles foram usados como instrumentos de Deus para libertar Judá das mãos dos gregos. E Zacarias já estava mostrando isso aqui. Eu vou dar uma pausa e depois a gente continua falando sobre este assunto.